Jesus. Lorena. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu sou a doutora Aline, eu acompanho a defesa do Gilcimar, aquele rapaz ali sentado, que já foi inquirido perante Vossas Excelências. E nesse momento inicial, eu começo os cumprimentos saudando a doutora Marcela. Excelência, é um prazer incomensurável quando eu chego num ato e vejo ele sendo presidido por uma mulher. Eu percebo que hoje nós mulheres, nós ocupamos os espaços que anteriormente eram de uma forma majoritária masculina e hoje nós representamos com muita presteza, com muita maestria. Então é um prazer hoje trabalhar ao lado de Vossa Excelência. Cumprimentos também, cumprimentos também os serventuários da Justiça que aqui trabalham e possibilitam a realização dessa sessão de julgamento. A todos os presentes que aqui assistem a essa sessão de julgamento. Cumprimento o doutor promotor, doutor Gustavo. Doutor, eu nunca presenciei um promotor pedindo absolvição nos termos que Vossa Excelência fez. Eu fui estagiária de um escritório que atuava de forma majoritária em tráfico de drogas no Tribunal do Júri durante 4 anos. Eu tenho 2 anos de advocacia autônoma. Eu nunca presenciei isso na minha vida. Devo confessar para Vossa Excelência que provavelmente eu não durmo à noite hoje. Eu estou em êxtase, porque é a primeira vez que eu vejo um promotor fazendo jus de uma maneira tão nobre ao título de promotor de justiça. Por muitas vezes nós percebemos as injustiças sendo perpetradas na vida de várias pessoas, sobretudo das pessoas que estão nos moldes daqueles dois aí. São pessoas periféricas, pessoas que estão mais à margem da sociedade, pessoas que, na maioria das vezes, tornam-se indefesas pela ausência de possibilitar contratar um profissional técnico, ainda assim, para exercer esse papel de advocacia. Então, saúdo Vossa Excelência, digo que o senhor marcou a minha história na advocacia, depois desse dia, minha advocacia não será mais a mesma, e agradeço por promover a justiça. Não menos, imagina. Cumprimento também as minhas colegas de banca, que há 15 dias trabalham de uma maneira insensável comigo, que aguentaram essa preparação, que foi muito pesada. Nós não viemos preparadas para presenciar um pedido de absolvição. Nós viemos preparadas como se fôssemos de tanque de guerra. Nós já imaginávamos que pudesse vir uma condenação injusta, então, buscando cessar, remediar uma possibilidade de uma condenação injusta, nós viemos preparadas para tudo, então tem 15 dias que o nosso escritório está parado em prol desse processo. Tem uma semana, aproximadamente, que nem eu, nem essas moças dormimos. Todo mundo virado. A sensação que eu tenho é que nós viramos à noite na balada. Sabe quando você vai para a balada de salto, juventude? Apesar de que nós não somos mais tão jovens. Devo confessar. Então, agradeço às minhas colegas, saúde a doutora Soraya também, que com tanta maestria, com tanta sabedoria, conduziu aqui essa primeira parte do debate defensivo. E, por fim, para finalizar esse momento inicial, eu cumprimento ao meu constituinte e agradeço toda a confiança que você depositou no meu trabalho, no meu escritório, nas minhas meninas que trabalham comigo. E eu prometo para você que, desde aquele momento em que você assinou a primeira procuração, há 1 ano atrás, você tem pessoas que lutam pela sua vida. E que em momento algum, em nenhuma hipótese, vão se calar quando você for injustiçado. Então saiba que mesmo você já tendo sofrido uma condenação injusta, que já foi mencionada aqui, porque a condenação que ele oferta de 50 anos é no mesmo modo desse processo. E eu preciso falar isso para Vossa Excelência. O meu constituinte hoje se encontra privado de liberdade com uma pena de mais de 50 anos por um processo que é fundamentado em dedução. E sabe qual que é o sonho da vida dele? Ser pai e constituir família. Se ele for cumprir uma pena de 50 anos injusta, sabe quando ele vai realizar esse sonho? Nunca. Então, Gilcimar, hoje eu te prometo que você vai viver a justiça. Diferente do que você viveu no júri anterior. E superado esse momento de cumprimentos, eu inicio a minha fala trazendo para Vossa Excelência algumas coisas do processo. E eu prometo ser bem sucinta, não quero cansar Vossa Excelência, não quero delongar muito essa sessão. Contudo, existem algumas provas que nós precisamos trabalhar. Nesse momento, nós precisamos readaptar toda a
nossa apresentação, todo o nosso debate. Como dito inicialmente, a nossa tese seria outra completamente diferente, em que pese nós demonstraríamos para Vossas Excelências a negativa de autoria, porque não tem nada que demonstre que aquele homem ali seja culpado. Inclusive, gostaria de contar para Vossas Excelências que ontem, no momento em que nós montávamos a apresentação e montávamos a quesitação, nós ficamos cerca de 2 horas discutindo como que nós íamos quesitar a autoria. Por quê? O primeiro relatório de investigação, ele traz, o último relatório, perdão, ele traz o Gilcimar enquanto mandante. Não, o Gilcimar é mandante porque ele é chefe de tráfico, ele é o chefe de tráfico do 1º de maio, então ele é mandante, ele mandou matar o Tiago. Mas aí quando veio a denúncia narra de uma forma genérica, como se todos tivessem feito disparos de arma de fogo. Então, de mandante, automaticamente ele passa a ser um dos executores. E aí a minha pergunta, enquanto uma advogada pós-graduada em processo penal, era: como que eu vou quesitar isso? Ele mandou matar, ele matou, e agora? Porque são 2 informações completamente distantes da prova contida nos autos. Doutora, pode passar, por favor. E eu sempre começo os meus debates trazendo uma reflexão bíblica. Eu sou cristã e eu acredito que muitas coisas nós podemos utilizar os ensinamentos de Cristo dentro da nossa vida. Então, conhecei a verdade e ela vos libertará. E a verdade desse processo é muito clara. E eu gostaria de demonstrar ela para Vossas Excelências. Então, eu peço que Vossas Excelências se atentem a alguns pontos que serão levantados aqui por mim, para que Vossas Excelências tenham capacidade de julgar essa causa com base na justiça mais pura e cristalina, para que nós possamos efetivamente fazer justiça por aquelas 2 vidas ali. Em que pese, com base nos relatórios que estão acostados nos autos desse processo, na fase de inquérito, lá na fase embrionária, aparentemente aquelas 2 vidas ali não têm a menor relevância. Aquelas 2 vidas ali são só mais 2 vidas que estão encarceradas. Não faz a menor diferença. Mas para mim você faz diferença. Para sua mãe que está aqui, você faz diferença. Para sua esposa que está chegando, você faz muita diferença. Pode passar? Não, pode deixar. O crime aconteceu, propriamente dito, no dia 17 de março de 2013. E aí, como o promotor explicou aqui muito bem para Vossas Excelências, nós temos um procedimento previsto no Código de Processo Penal. Eu entendo que, por mais que existam vários jurados que tenham formação jurídica, nem todo mundo e ninguém tem obrigação de saber procedimento. Tem obrigação de saber procedimento eu, a doutora Jennifer, o doutor promotor, a excelentíssima juíza, mas Vossas Excelências não têm a menor obrigação. Contudo, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos acerca dos fatos. Lá no Código de Processo Penal, nós temos uma previsão de que quando acontece um crime, sobretudo um crime contra a vida, um homicídio, o que acontece? As pessoas geralmente acionam o 190 primeiro. Quando o 190 é acionado e chega no local do crime, eles acionam a Polícia Civil. A Polícia Civil vai até o local do crime e faz um relatório de ocorrência. Não é um relatório circunstanciado de investigação, é um relatório de ocorrência. Nesse relatório de ocorrência, eles vão narrar informações que são pertinentes aos fatos naquela fase inicial. Então, por exemplo, vai ter uma descrição do local do crime, vai ter ali uma descrição de objetos que foram arrecadados e que tem importância para conseguir investigar aquele crime. E nesse caso foram arrecadados projéteis, às vezes são arrecadados celulares, facas, roupas, cartas, mensagens, enfim. Esses objetos têm relevância processual. É descrito também como o corpo estava caído, próximo a que o corpo estava caído, se existiam no local testemunhas que pudessem trazer esclarecimentos para uma maior elucidação dos fatos. Nesse relatório, ele foi realizado e é constante de que foram arrecadados 19 projéteis, foram arrecadados projéteis e o corpo aparentemente foi alvejado por 19 vezes. Passando disso, a investigação ela foi instaurada através de uma portaria, que também é previsto dentro do nosso procedimento lá do Código de Processo Penal. A portaria ela foi instaurada no dia 20 de março de 2013, 3 dias depois do crime. O lapso temporal certo, perfeitamente. Pode passar. E aí, nesse relatório, que é o primeiro relatório contido nos autos, ele traz a informação de que o Gilcimar, meu cliente,
é conhecida enquanto uma máquina de gasto, a mesma história falaciosa que foi construída sem qualquer fundamentação, sem qualquer comprovação. E é também trazida aquela história de que foi, a motivação foi a venda de uma arma de fogo que não foi adimplida, e é constante que a arma não foi adimplida, e que essa arma foi comprada para ameaçar o senhor Miguel, que era o tio da vítima, que cuidava, né, de Tiago como se fosse um pai. Passando desse momento, esse relatório é feito, se eu não me engano, o recebimento é dia 15, ele é do dia 13. 13 de maio de 2013. 2 meses depois dos fatos. Mês 5, os fatos, mês 3, 2 meses. E aí, nesse relatório inicial, só eram contidos enquanto suspeitos o Cleiton e o Gilmar. O Cleiton e o Gilmar eram contidos enquanto suspeitos com base no disse-me-disse. E aí eu preciso falar para vossas excelências que bairro a gente sabe que tem o quê? Conversa fiada, conversa paralela. Segundo ponto, eu posso estar aqui de perfil e eu posso coçar a cabeça. A Jennifer de lá vai interpretar que eu estou jogando cabelo. A senhora daqui vai achar que eu estou coçando a cabeça porque eu estou com piolho. Uma outra pessoa de lá vai achar que eu estou pensativa. E a doutora esqueceu o que ela está falando. Mas cada um vai ter uma percepção, porque nós não enxergamos as coisas como elas são. Nós enxergamos as coisas como nós somos. Nesse relatório, 2 meses depois dos fatos, só tinha então Gilmar e Cleiton enquanto suspeitos. Joia. Como eles eram suspeitos naquele momento, a Polícia Civil, fazendo seu trabalho investigativo, verificou se eles tinham registros referentes à arma de fogo. Por quê? O crime foi praticado com uma arma de fogo, indiscutivelmente. Eu não vou sustentar para vossas excelências que, não vou trazer uma tese fantasiosa. Eu gosto muito da minha profissão, eu amo ser advogada. Isso aqui é a paixão da minha vida. Não tem nada nessa vida que eu goste mais de fazer. Talvez daria uma discussão ali pau a pau de dormir com a minha cachorra minha filha. Tô louca para chegar em casa e beijar a Pandora. Mas, tirando isso, não tem nada que possa se equiparar ao tanto que eu gosto de fazer isso aqui. Contudo, eu tenho um compromisso com a verdade. Por quê? O advogado, ele é indispensável para a administração da justiça. E o meu trabalho tem um respaldo, uma previsão constitucional. Então, eu nunca vou mexer a minha beca e vou sustentar perante qualquer conselho de sentença uma tese que seja criada com base nas vozes da minha cabeça, porque eu também não sou esquizofrênica, e eu também não vou criar uma mentira e não vou tentar trazer uma distorção dos fatos para beneficiar algum cliente meu. Mas eu sempre busco trabalhar com a prova dos autos. Então, Cleiton, então, Gilmar, me perdoe se você se sentiu ofendido, mas é a elucidação dos fatos, tá bom? Como eles eram os únicos suspeitos, pesquisaram se eles tinham registros de ocorrência, e aí juntaram, inclusive, o Infotec, só que no momento em que foi feito aquele primeiro relatório que eu estou trazendo para vossas excelências, que foram arrecadados os projéteis lá no chão, foram percebidos que eles eram de 9 milímetros. Qualquer pessoa que tem mínimo de conhecimento de balística consegue diferenciar projeto. Eu estou aprendendo agora, em que pese eu seja uma pessoa que não seja muito fã de arma de fogo, mas eu estou aprendendo de uma maneira forçada pelo exercício da minha profissão. A minha especialidade é o Tribunal do Júri, então eu preciso ter conhecimento. Percebi que os projetos eram de 9 milímetros, foram pesquisar se eles tinham registro para ter, por exemplo, um porte, uma posse de arma de fogo, ou se o Gilmar ou o Cleiton, naquele momento, já teriam sido apreendidos ou tivessem registros de ocorrência que envolvessem uma pistola 9 milímetros. Joia. Quando foi realizada essa pesquisa, foi-se percebida a ocorrência tão discutida aqui. Foi levantada pelo ilustríssimo promotor, pela doutora Soraya, de que o Cleiton, ele foi envolvido em uma ocorrência policial, que inclusive é uma ocorrência de tentativa de homicídio contra a vida de agentes da segurança pública. Ele e o Alexander, que era comparsa dele, alvejaram policiais militares a fim de evadir de um local que estava tendo uma abordagem policial. E aí o Cleiton conseguiu fugir, o Alexander ficou para trás e foi preso. E aí a pistola foi arrecadada. Quando a Polícia Civil vê essa informação no sistema, que é conveniado, eles pedem então a requisição dessa arma de fogo, porque como a arma não foi apreendida com a morte do Tiago, e ela estava apreendida nessa ocorrência do Alexander,
pede-se a requisição dela para realizar um exame de microcomparação. Como tinham vários projetos, esse exame de microcomparação, explicando bem sucintamente, eles pegam aqueles projetos e vê a possibilidade deles terem sido projetados por aquela arma de fogo. E aí vem pela uma probabilidade. De todos os projetos que foram arrecadados, salvo engano, foram 9, né? Foram 9, somente 3 projetos são compatíveis. Mas são compatíveis com 100% de certeza. Ou seja, indiscutivelmente, o Clayton tem culpa nessa morte. Indiscutivelmente era a arma que estava com ele e com o Alexander. Essa testemunha Alexander, também falaremos dele mais adiante, ele também se encontra privado de liberdade. Hoje ele até seria ouvido aqui enquanto testemunha, mas a defesa entendeu por dispensável. Pode passar, pode passar. Ali é a requisição da microcomparação. Não, pode voltar, por favor, gente. Na requisição. Ali é a requisição para vossas excelências verem. E pode passar para o resultado. E aí é o resultado. O resultado também é contido nos autos nas folhas 87. Quando aconteceu, lá na época do sumário de culpa, porque o procedimento do tribunal do júri é um procedimento bifásico. Primeiro nós temos a fase do sumário de culpa, para perceber se aquelas pessoas devem ser ou não submetidas ao conselho de sentença. Lá na época do sumário de culpa foi compreendido que os dois tinham sim que ser submetidos ao conselho de sentença. Joia. Mas lá na época, o policial civil que era responsável pelas investigações, que também chamava-se Thiago, ele foi ouvido. E aí, quando a defensora pública o questiona como que eles chegaram até a autoria, ele afirma que foi pela microcomparação. Você consegue abrir o vídeo? Da balística. Olha, eu lembro que deu balística de uma arma apreendida numa ocorrência envolvendo o Cleiton. Envolvendo o Cleiton, deu balística, o exame de microcomparação, falando que uma tentativa contra a PM. Essas ocorrências, eles estavam tiraram contra a PM. E essa arma apreendida, a biobalística, Sim. a gente encontrar No corpo do Thiago. Aqui nós temos duas informações que merecem que sejam refletidas para vossas excelências. A primeira delas, lá no primeiro relatório, 2 meses depois do crime, é contido o Cleiton e o Gilmar enquanto suspeitos. Mas quando o policial responsável pelas investigações é inquirido, mais de anos depois do crime, se eu não me engano, a IJ foi 2018? Foi 2018 ou 2019, se eu não me engano. Quando ele é inquirido bem anos depois do crime, e aí ele é questionado como que chegou na autoria pela balística. Mas a balística só foi realizada depois que eles já eram suspeitos do crime e eles já eram contidos nos relatórios. Então, pode abrir no modo de apresentação, depois do resultado. Não abre mais não? Infelizmente não vai dar para vossas excelências verem as datas não. Porém, aqui é a defesa técnica. A doutora Marcela já preferiu, vou deixar com vossas excelências um kit. Por quê? Nós precisamos esmiuçar a prova do processo para trazer para vossas excelências entenderem que nós estamos trabalhando com a realidade dos fatos. E aqui nós colocamos alguns depoimentos, relatório final das investigações. Imagina. Vocês são estudantes, né? Sim. Vou deixar um para vocês. Vocês também. Vou deixar um com vocês também. Vocês querem um? Sobrou um. Vou deixar para vocês verem, porque infelizmente a projeção está pequena. Mas nós precisamos esmiuçar os autos do processo para que vocês conseguissem compreender a verdade, porque conhecer a verdade será libertar. O Gilcimar, meu constituinte,
aparece nos autos da investigação enquanto suspeito no dia 14 de fevereiro de 2014. Dia 14 de fevereiro de 2014. Ou seja, um ano depois do crime. Contudo, esse primeiro relatório, ele é trazido enquanto suspeito, mencionado no rol de suspeitos, é mencionada a questão da arma do Cleiton, a questão de que o Gilmar já tinha sido preso num outro porte, mas não é sequer uma pistola, é um revólver, é um calibre 38, não há a menor possibilidade de ser a arma do crime, e nada se fala sobre o Gilcimar. A única coisa contida sobre o meu constituinte nesse relatório, que é a primeira aparição dele, enquanto suspeito, um ano depois do crime, é de que ele é chefe de tráfico do 1º de maio. E sequer é contida uma motivação. Não, nós estamos falando aqui que ele é chefe de tráfico do 1º de maio, porque ele desfila pelo bairro com uma BMW, 600 mil carros que o bicho anda. Então nós estamos achando que ele seja chefe. Ou, não, nós estamos achando que ele seja chefe de tráfico do 1º de maio, porque a maior casa do bairro com piscina é dele. Ou, nós estamos achando que ele seja chefe do 1º de maio, porque quando ele sai na rua tem toque de recolher, não tem nada. E eu estou trazendo aqui hipóteses que são esdrúxulas. E eu falo que são esdrúxulas perante Vossas Excelências, porque eu, apesar de ser muito nova, eu advogo aqui em Minas, eu advogo em São Paulo, eu advogo no Rio, eu advogo no Paraná e na Bahia. E eu advogo somente em casos de homicídio e tráfico de drogas. Então, quando uma pessoa é percebida chefe de tráfico, eles fazem questão de documentar tudo, sobretudo a ocultação de patrimônio. Até mesmo para conseguir resgatar esses bens para o Estado e converter, né, em outras possibilidades. E não existe qualquer registro acerca disso sobre o Gilcimar. Então, o Gilcimar, ele é chefe de tráfico do 1º de maio, igual a mulher bonita do bairro é safada. E assim, então a mulher bonita do bairro, ela anda com um casado. Por quê? Inveja, conversa fiada, bairro, o povo adora comentar. Ele também faz chefe de tráfico assim, na boca do povo. Tem fundamentação? Não. Tem prova? Não. E aí, depois dessa primeira aparição dele, pode passar. É o do policial Thiago, das testemunhas arroladas. Esse policial, esse policial, que é o policial responsável pelas investigações, quando ele é questionado na audiência do sumário de culpa, como que chegou na autoria, como que concluiu que o Gilcimar era mandante, ele alega o seguinte, a advogada pergunta assim, existem testemunhas visuais do crime? Não sei, não tem, ela foi de madrugada. E como que o senhor tem a informação, como que chegou na autoria dele? As testemunhas informaram, ela tem 5 testemunhas. E aí ele responde, todas estão arroladas. Pode passar. Sim. O senhor conseguiu verificar algum testemunha? As testemunhas estão falando em processo. Ah, se comprou o Gilcimar. Ele pegou o dinheiro, ele pegou a arma com o pessoal do Gilcimar. Isso não está dentro do processo. A minha comunicação consta. Agora tem que ver nas leitivas das testemunhas. É isso que eu estou perguntando. Mas a leitiva da testemunha eu escrevo. Eu trago uma informação também para Vossa Excelência. Testemunha não é escutada, não é ouvida, sozinha com a inscrição, não. Fica lá dependendo de quem é a testemunha ou suspeito, o delegado de polícia senta lá e sustenta. No caso daqueles dois ali, é delegado de polícia. Agora, dependendo, eles são uma testemunha, a mãe, é um primo, é sempre investigador. Não tem relação com a vítima, né? Ou seja, se as testemunhas afirmam, né, que tinham envolvimento, que chegaram nele através de testemunha, estava arrolada, ele participou das oitivas, sim. Contudo, eu gostaria de trazer para Vossas Excelências, e eu conheço os autos desse processo, assim como eu conheço a minha vida pessoal. Tá aqui, ó, tá tudo marcado. Eu sou a pessoa mais detalhista e insuportável desse mundo. Eu desconheço uma mulher que seja tão chata quanto eu. Estou mentindo? Não estou. Então, esse processo lá no escritório tem 1 ano. Então, eu conheço tudo que tem aqui. Eu sei data de cor. E eu sou psicopata. Eu sei te falar onde está o verso. Eu sei te falar as frases que tem nesse processo. E eu sei todos os depoimentos de testemunha. Então, vamos lá. Testemunhas estão arroladas, as testemunhas que falaram dele. Joia. O primeiro depoimento
que há pensado nesses autos, e aqui nós temos quase 2.000 páginas de processo. O primeiro depoimento apensado é da testemunha Nadir. A Nadir, ela é mãe do Fabrício. O Fabrício também foi assassinado no bairro 1º de Maio. Eu preciso trazer para Vossa Excelência que quando a Nadir foi ouvida, ela não foi ouvida sobre a morte do Tiago. Contudo, ela traz informações acerca do movimento de tráfico de drogas e eles a pensam essa oitiva. Passando a Nadir, foi ouvido o Fabrício. Importante, a Nadir não fala nada sobre o Gilcimar. Ela fala uma coisa ali do Gilmar, ela afirma que o Cleiton matou o filho dela, mas do Gilcimar ela não fala nada. Então o depoimento da Nadir, não tem? Abre aí, por favor. E aí tem o kit que eu entreguei também para Vossas Excelências. Lá no final, depois que a Nadir foi inquirida, salvo engano, são 3 páginas de depoimento. Lá no final, depois dela falar tudo que ela sabia, e ela não falar nada do Gilcimar, o pessoal da Polícia Civil faz um reconhecimento fotográfico. E aqui eu preciso trazer para Vossas Excelências que o reconhecimento utilizado na nossa delegacia aqui de Minas especializada é nulo. Sabe por quê? Como que funciona? Eles abrem, eles esperam a pessoa falar, aí põem as coisas na boca da pessoa, induz e no final pega a foto do Infopem e fala assim, é esse daqui? Abre a foto da pessoa com a roupinha da SWAP, é esse aqui que matou, não é? Isso é induzido completamente. E lá no nosso Código de Processo Penal, artigo 226, nós temos uma previsão de como deve se proceder no reconhecimento. A pessoa tem que descrever como que é, tem que trazer características, eles mostram fotos ou pessoas similares, não é chegar e mostrar uma foto de uma vez. Então esse reconhecimento ainda assim meramente nulo. Mas o que eu quero trazer sobre isso é que, mesmo ela não falando nada do Gilcimar, e ela falando sobre o Gilmar e o Cleiton, a Polícia Civil pega a foto do Gilcimar e dá para ela reconhecer. E ela não reconhece. Ela não reconhece o Gilcimar. Passando disso, não precisa fazer não. Passando disso, a próxima pessoa que foi inquirida foi o Fabrício. O Fabrício também é filho da Nadir, irmão do como era o menino? Do irmão dele, esqueci. Mas o irmão dele também foi assassinado. E aí ele fala também sobre o Gilmar e o Cleiton. E esse depoimento também foi apensado. Mas, mais uma vez, ele era sobre a morte do irmão dele. Ele não era da morte do Tiago, que é a morte que nós estamos discutindo aqui. Perfeito. Quando foi procedida essas oitivas, que aí eu trouxe para Vossa Excelência, que a data desse crime, ela é dia 17 de março de 2013. O depoimento da Nadir e do filho dela foi no dia 20 de março de 2014, ou seja, um ano depois. E ainda assim não era desse inquérito, ele só foi apensado um ano depois. Beleza. A primeira testemunha propriamente dita desse inquérito, a ser ouvida em sede de Polícia Civil, foi o Miguel. O Miguel, ele era o tio da vítima, do Tiago. Era a pessoa para a qual o Tiago comprou arma de fogo, querendo ceifar a vida dele por conta de R$1.000 de dívida de droga. O Miguel também era testemunha aqui e nós já tínhamos em mente dispensá-lo, por quê? Ele foi inquirido em sede de Polícia Civil, ele foi inquirido durante o sumário de culpa e ele tinha a vítima enquanto um filho. Por mais que eu seja advogada de defesa, eu também sou defensora dos direitos humanos. E eu acredito que seja a minha principal função. E a defesa está ali, ela é um direito humano. Então eu não teria capacidade jamais de submeter aquele homem a ser inquirido mais uma vez para ele reviver a dor da perda. Ele precisa encerrar esse ciclo. Mas o Miguel, quando ele foi ouvido lá em sede de Polícia Civil, ele traz várias informações acerca dos fatos, acerca da prisão do Tiago, acerca da arma de fogo, como que foi realizada aquela ocorrência. E o Miguel, ele foi ouvido no dia 17 de outubro de 2014, ou seja, 1 ano e meio depois do crime. Eles demoraram 1 ano e meio para escutar a principal testemunha do inquérito policial. E essa informação, eu vou demonstrar para Vossas Excelências lá na frente, que demonstra o quão desidiosa foi a delegacia especializada. Posteriormente, foi ouvido também o senhor Márcio, que também foi dispensado hoje pela defesa, justamente pela mesma razão.
E o Márcio foi ouvido no dia 23 de abril de 2015, 2 anos depois da morte. Depois foi ouvida a senhora Márcia Pinto. Ah, voltando. O Miguel e o Márcio, o Miguel tio, o Márcio pai, também não falam nada do Gilcimar. O Márcio, pai da vítima, inclusive, fala que ele não tem conhecimento de nada acerca da dinâmica do crime. Que ele não tinha muito contato com o filho, porque o filho era problemático, o filho era agressivo, ele tinha outro filho, ele já tinha outro casamento, o filho não aceitava um novo casamento. Então ele só ia no bairro para pagar a dívida do filho e deixar pago todo dia uma marmita para o filho. Ele não traz nenhuma informação e não menciona o nome de nenhum daqueles dois. Posteriormente foi ouvida a Márcia Pinto, mãe do Breno. Breno também foi assassinado no bairro 1º de Maio. E a Márcia, quando ela é inquirida, ela traz informações sobre o Cleiton, já condenado. Ela traz informação sobre o Gilmar, aqui submetido a esse honroso conselho de sentença. Mas a Márcia, quando ela é questionada sobre o meu constituinte, Gilcimar, ela só fala o seguinte, abre aspas, eu sei e eu escuto comentar que ele vende drogas, mas eu não o conheço. Ela sabe que ele vende drogas, isso aqui ele assumiu perante Vossas Excelências. E eu também não vou negar não, porque ele ostenta uma condenação por tráfico. Em que pese em sede de apelação tenha sido revertida para o artigo 28 do usuário. Mas ele já assumiu que ele vendia droga. Mas existe uma diferença exorbitante entre vender droga e vender e mandar matar os outros. E existe também uma diferença exorbitante entre ser, desculpa, Jusma, entre ser vendedor de droga pé de chinelo, que fica ali vendendo droga para os outros para ganhar o dinheiro de um plantão, e de ser chefe de tráfico. Isso é indiscutível. Passando disso, passando da Márcia, foram ouvidos, passa para mim, pode passar, Martim. Pode passar para ele, Miguel, a Márcia. Foi ouvido o Alexander. Passa o Alexander. O Alexander também, o Alexander é a pessoa que foi presa com essa arma de fogo. Eu contei para Vossas Excelências no início da minha fala. Alexander, nós demos uma pesquisada na vida pregressa dele, sociopata, até envolvimento com chacina tem. Mas ele traz em sede de polícia civil que ele conhecia o Cleiton, que ele tinha feito uma negociação com o Cleiton, que o Cleiton comprou com ele 15 mil de droga. E aí o Cleiton não pagou esses 15 mil, o Cleiton tinha essa pistola 9mm, ele interessou, o Cleiton passou para ele essa pistola pelo valor de 5 mil reais, ficou devendo para ele ainda a quantia de 10 mil, passou-se alguns dias da transação ali efetuada, ele foi preso com essa arma. Esse é o depoimento dele. E quanto ao Gilmar, ele só traz a informação de que ele conheceu o Gilmar 500 anos atrás, cumprindo medida socioeducativa no centro do Dom Bosco. Somente. Sabe o que o Alexander fala sobre o Gilcimar? Nada. Não conhece, nunca ouviu falar, não sabe quem é. Pode passar. E aí, no dia 26 de maio, é isso? É isso? Dia 26 de maio de 2015, foram inquiridos aqueles dois aí. E aí eu preciso trazer para Vossas Excelências que a inquirição deles em sede de polícia civil foi 2 anos e 2 meses após a data do crime. 2 anos e 3 meses para ouvir os principais suspeitos sobre um homicídio. E quer que eu conto mais? Não tinha a menor possibilidade de alegar que eles só não foram inquiridos porque eles não foram localizados. Sabe por quê? Os dois já estavam presos. A delegacia ligou, fez uma requisição, o presídio levou e escutou. 2 anos e 2 meses para fazer uma coisa que resolveria com 5 minutos. Quando o Gilcimar foi inquirido em sede de polícia civil, ele afirma que ele era realmente, que ele vendia droga lá, que ele já foi preso por tráfico, mas que ele não tinha arma de fogo, ele nunca vendeu arma de fogo na biqueira que ele trabalhava, ele não tinha contato com o simulacro, que é aquelas réplicas, ele não mandava em ninguém, ele nunca mandou matar ninguém e que ele sequer era chefe de tráfico. E ele traz outras informações, como por exemplo, que ele residia com a família dele, a casa era dos pais dele, que ele sequer tinha casa, que ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele só assina o próprio nome.
Vossa Excelência perceberam que ele tem dificuldade de fala. E ele traz todas essas informações de uma forma muito esclarecida. No mesmo dia, Gilmar também foi inquirido em sede de polícia civil. E o Cleiton, na época, ele não foi inquirido na fase de inquérito. Por quê? Ele estava foragido. Ele estava tentando se esquivar da aplicação da lei. Finalizando essa parte, após o depoimento deles, tem um relatório final, que também foi entregue a cópia para Vossas Excelências. O relatório final é um show de horrores. Por quê? Eles representam para manter os dois presos preventivamente. O delegado de polícia fala sobre o Gilmar, fala sobre o Cleiton, fala que o Gilcimar é chefe de tráfico e só. Somente. Representa pela preventiva, representa outra busca e apreensão e faz o relatório dos partes de indiciamento. E aí, passa para mim para aquela outra parte. No relatório final, é constante aqui nas folhas 276 que o Gilmar e o Cleiton foram os executores e o Gilcimar foi o mandante. Ponto. Passa-se disso, o delegado fala, que concluir que há provas indiciárias, embora não comprovam diretamente os fatos, mas vista em conjunto, analisado sob o prisma da lógica dedutível, fazem crer que os investigados foram os autores. E aí é o que a doutora trouxe aqui pra gente. Nós não estamos falando em dedução. Aqui no Tribunal do Júri, nós estamos falando apenas superiores, e no caso deles, duas qualificadoras, eu chutei uns 17, 18 anos. Tem incidência específica. Nós estamos falando aqui de 17 anos. No mínimo. A gente não pode condenar uma pena tão alta com base em uma prova dedutível. Porque quando a gente aceita que aqueles dois eles sejam condenados com uma prova dedutível, o que eu estou falando é que quando for a minha vez, porque todo mundo aqui, e eu acredito que isso é uma crença minha ali em pessoa, nem ali de advogada. Eu acredito que existem ali uma vasta gama de crimes e que nem todos os crimes a gente pode incorrer. Exemplo, eu não me vejo incorrendo num crime contra a dignidade sexual. Mas um homicídio, eu acredito que é o único crime que todos nós estamos propícios a incorrer, mesmo sem querer em algum momento da vida. Todo mundo pode praticar um homicídio, mesmo sem querer. Eu posso um dia beber uma cerveja ou eu posso tomar um remédio, e eu já tentei assim. Eu tomava antidepressivo, período de pré-vestibular, o primeiro pré-vestibular que eu prestei para a medicina. Então eu saía de casa às 5 horas da manhã e eu voltava 10 horas da noite todos os dias. Aí passei na faculdade, comecei a cursar medicina na FASE, Vespasiano, na época eu morava aqui, Santa Efigênia. Um belo dia, voltando para casa, dirigindo a MG10, carro do meu pai, zero. Carro do meu pai tinha 2 semanas de uso, nem tinha feito seguro. Eu tomava tanto remédio de antidepressivo combinado com Ritalina, que eu apaguei dirigindo. Eu capotei o carro dele, perca total no carro do meu pai. Isso há pouco tempo atrás, como eu estou jovem, fiz 18 anos na última semana, tem pouco tempo. Na época tinha se lançado a primeira Duster, que era o carro do momento. Meu pai trabalhando, coitadinho, meu pai comerciante, juntou dinheiro, ia comprar um carro, comprou a Duster, pagou a entrada, financiou o resto de parcela, e aí vem a filha e capota o carro pagando com a medicação. Eu poderia ter matado uma pessoa. Eu poderia perfeitamente ter matado uma pessoa. Até porque o carro capotou e caiu por cima de uma casa. Não tinha ninguém, era abandonado, era sítio, área rural, MG10. Mas o homicídio é o crime que qualquer um pode incorrer. Então, quando nós somos coniventes com a injustiça na vida do outro, nós entendemos que tudo bem que o outro seja conivente com a injustiça na nossa vida.
E às vezes nem é na nossa, mas é na vida de uma pessoa que é tão próxima, que dói, como se fosse nossa. Pode ser de um filho, de um irmão, de um amigo, de um primo, de um afilhado, de um sobrinho. Passando desse relatório problemático, eu tenho outra informação também para levantar para Vossa Excelência de muita pertinência, de que no período das investigações, o delegado de polícia representou por 2 buscas e apreensões na casa deles. E aí pode abrir, eu acho que é a próxima. Não, é lá no slide mesmo, sobe. Tem lá a representação. Isso, aqui ó. Essa representação, se eu não me engano, também tem cópia aí. Mas essa representação, a fundamentação expressam-se os mandados sob a suspeita de que eles guardariam em casa arma e droga. E eu perguntei isso aqui pra ele, se a droga que ele vende era dele, a ponto dele poder guardar dentro de casa. Porque até onde eu entendo, quem toca a droga é o dono dela. E aí foram cumpridos esses mandados na casa dos dois. Foram 2 vezes. Em uma ocasião, foi localizada arma nem droga na casa deles. E o Gilcimar, o mandante, o chefe de tráfico sanguinário, segundo a Polícia Civil,